5 jogos para exercitar a mente que você pode fazer sozinho ou em grupo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mente Ativa 60+, o seu espaço para viver com mais leveza, alegria e autonomia depois dos 60, com corpo e mente sempre em movimento. Lembre-se, na descrição deste vídeo você encontra nossos e-books com várias sugestões de jogos mentais para ativar a mente e a memória, do mesmo tipo que sugerimos aqui. Hoje, eu quero te convidar a colocar a mão na massa, ou melhor, no papelão, no papel colorido e na criatividade. Vamos falar sobre 5 jogos de estimulação cognitiva que você mesmo pode construir em casa com materiais simples, recicláveis e muito afeto. Esses jogos são ideais para quem quer exercitar o cérebro de maneira leve, divertida e até mesmo em grupo, com filhos, netos ou em oficinas de convivência. E o melhor, você vai adorar o último item. Ele une memória, emoção e reutilização de objetos da casa. 1. Jogo da memória com tampinhas. O jogo da memória é um clássico atemporal que nunca sai de moda. E sua versatilidade permite que você o crie em casa com materiais simples e recicláveis. É uma atividade poderosa para estimular a atenção, a memória visual, a paciência e a estratégia, sendo um passatempo divertido e eficaz para todas as idades, especialmente para o público 60+. Para construir o seu próprio jogo, você pode usar tampinhas de garrafa. Podem ser de plástico ou metal, basta que sejam do mesmo tamanho e formato. Potes de iogurte. Corte a base para obter discos de papelão. Pedacinhos de papelão ou cartolina. Recorte-os em formato de quadrados ou círculos. A ideia é simples. Você precisa escolher de 8 a 12 pares de imagens, totalizando de 16 a 24 peças. Essas imagens devem ser idênticas para formar os pares. Você pode desenhar símbolos iguais, por exemplo, 2 peças com uma estrela, 2 com um sol, 2 com uma flor. Colar figurinhas repetidas, use figurinhas de revista, jornais antigos ou imprima imagens da internet. Usar números e letras, escreva o número 5 em 2 tampinhas, a letra A em outras 2 e assim por diante. Após criar as duplas, cole ou desenhe cada imagem na parte interna das tampinhas ou nos pedacinhos de papelão. Certifique-se de que a parte externa das tampinhas, ou o verso dos pedacinhos de papelão, seja uniforme e não revele o que está por baixo. Para jogar, misture todas as tampinhas, ou peças, e espalhe-as viradas para baixo sobre uma mesa ou no chão. O jogo começa virando 2 tampinhas por vez. Se as imagens das 2 tampinhas forem iguais, formarem um par, o jogador retira o par do jogo e tem o direito de fazer outra jogada. Se as imagens forem diferentes, o jogador as vira novamente para baixo, deixando-as no mesmo lugar. O segredo é que todos, ou você, se estiver sozinho, tentem lembrar a posição das imagens viradas, para usar essa informação nas próximas jogadas. Esse jogo é um treino para o cérebro, porque exige que você grave e recupere informações visuais de forma ativa. A atenção é fundamental para observar as imagens e suas posições. A memória visual é constantemente exercitada ao tentar recordar onde os pares estão escondidos. Além disso, o jogo desenvolve a paciência e a estratégia, pois é preciso planejar qual tampinha virar e onde buscar os pares. E se estiver com crianças por perto, melhor ainda. É uma atividade intergeracional que promove a interação, o aprendizado e a diversão em família. 2. Dominó com números, cores ou emoções. O dominó é um jogo clássico de estratégia e observação, e sua versão personalizada com materiais recicláveis pode se tornar uma ferramenta poderosa para estimular diferentes áreas do cérebro. Com pedaços de papelão, você pode criar um dominó único, adaptado para exercitar mais do que apenas a contagem de pontos. Para montar, você vai precisar de pedaços de papelão, caixas de cereais, caixas de sapato ou embalagens de produtos são ideais. Tesoura, para cortar o papelão. Régua, para garantir que as peças tenham o mesmo formato retangular e tamanho uniforme. Aproximadamente 3 por 6 centímetros é um bom começo. Canetinhas, lápis de cor ou tintas para desenhar e colorir.
A proposta é criar um dominó personalizado. Em vez dos pontos tradicionais, você pode desenhar números. Faça pares de números, exemplo, 1, 2, 3, nas metades das peças. Isso estimula o reconhecimento numérico e o raciocínio lógico para combinar as sequências. Cores. Pinte as metades das peças com cores sólidas, exemplo, uma metade azul, outra vermelha. O jogo se baseará na combinação de cores, o que aprimora a percepção visual e a associação de cores. Expressões faciais ou emoções. Desenhe expressões faciais simples, que representem diferentes emoções: alegria, tristeza, surpresa, raiva, medo, serenidade. O objetivo será combinar as emoções iguais. Esta é uma variação inovadora que estimula a empatia, a linguagem emocional e a memória visual de expressões. A dinâmica do jogo é a mesma do dominó tradicional. As peças são distribuídas entre os jogadores, ou você, se jogar sozinho. O primeiro jogador coloca uma peça. Os jogadores seguintes devem colocar uma peça que combine com uma das extremidades da trilha formada, seja pelo número, cor ou emoção. Se um jogador não tiver a peça correspondente, ele compra do monte. Esse jogo é ótimo para estimular funções cognitivas específicas. Ele aprimora a atenção concentrada para identificar as peças correspondentes, o raciocínio lógico para planejar as jogadas, a memória de trabalho para lembrar as peças que já foram jogadas, e a percepção visual para identificar as combinações. Quer jogar com netos? Deixe que eles te ajudem a montar as peças. Essa atividade conjunta estimula a criatividade, a coordenação motora fina, ao recortar e desenhar, e fortalece os laços afetivos. Ao criar o dominó juntos, vocês já estão exercitando a mente e a interação social antes mesmo de começar a jogar. É um passatempo divertido, personalizável e muito benéfico para o desenvolvimento cognitivo e emocional. 3. Cartela de bingo personalizado. O bingo é um jogo universalmente querido, especialmente por sua capacidade de gerar emoção, estimular a atenção auditiva, a concentração e a agilidade mental. A boa notícia é que você pode criar sua própria versão personalizada em casa, tornando-o ainda mais significativo e adaptável aos seus interesses ou aos de sua família. Para montar o seu bingo caseiro, você vai precisar de cartolina ou papel mais grosso para as cartelas, canetinhas, lápis de cor ou canetas para desenhar ou escrever, uma sacola ou saco de pano para sortear as pedras, grãos de feijão, botões, pedrinhas ou moedas como marcadores para as cartelas, pedaços de papel ou bolinhas de papel para as pedras a serem sorteadas. A ideia é montar suas próprias cartelas em cartolina. Desenhe as grades, geralmente 5 por 5 quadrados, e em vez de comprar cartelas prontas, escreva os números com canetinha. Você pode variar a disposição dos números em cada cartela para que sejam diferentes entre si. Em pedacinhos de papel, escreva os números de 1 a 75, ou a quantidade que preferir, e coloque-os na sacola para sortear. Uma variação divertida e cognitivamente rica é o bingo temático. Em vez de números, você pode usar imagens, colhe figuras relacionadas a um tema, exemplo, diferentes animais, objetos de cozinha, flores. Nas pedras de sorteio, você pode colocar as mesmas imagens ou os nomes correspondentes. Palavras. Crie cartelas com palavras de um tema específico. Exemplo, nomes de frutas, profissões, países, personagens de novela antiga. O sorteio pode ser feito falando a palavra. Sons. Faça um bingo com sons de animais, instrumentos musicais ou objetos. Você sorteia o som ou toca o áudio e os participantes marcam a figura ou o nome correspondente na cartela. Esta ideia é uma ótima opção para encontros familiares ou atividades em grupo, em centros de convivência, por exemplo. A dinâmica do sorteio e da marcação na cartela mantém todos engajados e em alerta.
Além de exercitar a atenção auditiva e agilidade mental, o bingo temático estimula a memória semântica, ao associar imagens ou palavras a conceitos, a percepção visual e a fluência verbal ao chamar as palavras ou imagens sorteadas. E o melhor, você pode guardar e reutilizar suas cartelas e peças sempre que quiser, transformando-o num passatempo duradouro e com baixo custo. É uma forma divertida e interativa de manter a mente ativa e as conexões sociais aquecidas. Aliás, se você está gostando dessas ideias e quer ter ainda mais sugestões de jogos, desafios e atividades cognitivas, dá uma olhadinha na descrição deste vídeo. Lá está o link para baixar o e-book O Poder da Memória, Jogos e Atividades para Idosos, um material cheio de propostas prontas para imprimir ou adaptar com o que você tem em casa, criado especialmente para quem quer manter a mente ativa com autonomia e prazer. 4. Jogo de associação de palavras, versão caseira. O jogo de associação de palavras é um exercício verbal dinâmico e eficaz para estimular a memória semântica, a criatividade, o raciocínio lógico e a linguagem verbal. Em sua versão caseira, ele se torna um passatempo acessível e versátil, que pode ser jogado sozinho ou em grupo, utilizando materiais simples. Para criar seu jogo, você vai precisar de pedaços de papelão ou cartolina, recorte-os em pequenos cartões do mesmo tamanho, caneta ou canetinha para escrever as palavras. A proposta é criar cartões com palavras e montar pares que se associem entre si. Pensem em relações lógicas, conceituais ou até poéticas. Por exemplo, sol com praia, flor com perfume, livro com leitura, chave com porta, café com açúcar, pássaro com ninho, verde com natureza. Escreva uma palavra de cada par em um cartão e a palavra correspondente em outro. Certifique-se de ter um bom número de pares. Comece com 10 a 15 pares ou 20 a 30 cartões no total e, em seguida, embaralhe todos os cartões. O jogo pode ser feito de duas formas principais, como um jogo da memória verbal, para jogar sozinho ou em grupo. Espalhe todos os cartões virados para baixo sobre uma superfície. A cada turno, vire 2 cartões. Se as palavras formarem um par de associação, por exemplo, sol e praia, você fica com o par. Se não, vire-os novamente para baixo. O objetivo é lembrar a posição das palavras para formar o maior número de pares. Essa versão treina a memória visual e verbal e a concentração. Em grupo, como um desafio verbal, alguém pega 2 cartões aleatoriamente. O desafio é que o jogador ou a equipe explique a relação entre as duas palavras, por mais inusitada que ela pareça à primeira vista. Por exemplo, se sair cadeira e céu, a associação pode ser a cadeira para observar o céu estrelado, ou a cadeira de rodas que limita o movimento, mas não a vontade de sonhar com o céu. Essa variação estimula a criatividade, a fluência verbal e a capacidade de raciocínio abstrato. Tudo de forma acessível, sem a necessidade de recursos digitais, e que pode ser adaptada para todos os níveis de habilidade, tornando-se um passatempo inteligente e envolvente. E se você está curtindo esse conteúdo e quer ver mais ideias como essas, aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal Mente Ativa 60+, e compartilhar com amigos, familiares ou educadores que possam se beneficiar também. Toda semana tem novidade por aqui, sempre com o objetivo de trazer mais bem-estar, atividade mental e momentos de conexão. 5. Tabuleiro da memória afetiva. E agora vem o nosso último jogo, e talvez o mais emocionante e significativo da lista. O tabuleiro da memória afetiva é uma forma criativa e personalizada de estimular a memória autobiográfica, a linguagem, a emoção e a conexão social, transformando suas próprias lembranças em um jogo divertido e terapêutico. Ele pode até se tornar uma herança familiar,
um tesouro de histórias para gerações futuras. A proposta é criar um tabuleiro com perguntas e desafios que resgatem memórias pessoais. Você pode desenhar um caminho com casas numeradas em uma cartolina grande ou em várias folhas de papel sulfite unidas. O caminho pode ter um formato livre, como uma espiral, uma estrada ou um labirinto. Em cada casa numerada do caminho, você vai colocar um cartão com uma pergunta ou um desafio relacionado à sua vida ou à vida da sua família. As perguntas devem ser abertas, convidando a narrativa e a reflexão. Exemplos: qual foi sua primeira viagem e o que você lembra dela? Como era sua escola primária? Conte sobre um professor favorito. Qual receita te lembra a sua infância e por quê? Conte uma história de família engraçada ou marcante. Descreva o dia do seu casamento, ou o nascimento de um filho ou neto. Qual a sua lembrança mais feliz com os seus pais ou avós? Qual foi um grande desafio que você superou e o que aprendeu? Se você pudesse dar um conselho para o seu eu de 20 anos, qual seria? Para jogar, você pode usar um dado comum para avançar as peças, que podem ser botões, tampinhas ou pequenos objetos que representem cada jogador. A cada jogada, você avança um número de casas indicado pelo dado, e ao cair em uma casa, lê a pergunta e responde. Se estiver em grupo, com filhos, netos, amigos, todos compartilham suas respostas. Isso promove a escuta ativa, a empatia, ao se colocar no lugar do outro, e a conexão intergeracional, já que os mais jovens aprendem sobre a história dos mais velhos, e vice-versa. As conversas que surgem são ricas e afetuosas. Se estiver sozinho, você pode escrever as respostas num caderno, formando um diário de memórias. A cada jogada, você se aprofunda em uma lembrança, exercitando a escrita e a autorreflexão. Esse jogo estimula intensamente a memória autobiográfica, que é a memória dos eventos e experiências da sua própria vida. A linguagem é ativada ao formular as respostas. A emoção é naturalmente envolvida, pois as lembranças pessoais vêm carregadas de sentimentos, e a conexão, consigo mesmo ou com os outros, é fortalecida. O mais legal é que cada vez que você joga, as respostas podem mudar, os detalhes se enriquecem e sua história ganha ainda mais valor porque você a reconta e a ressignifica. Esse álbum pode se transformar num verdadeiro exercício de autoconhecimento e afeto, um legado de vida. Esses foram os 5 jogos de estimulação cognitiva, que você pode construir em casa, com criatividade, materiais simples e muita presença. Você viu como é possível estimular a mente sem depender de tecnologia ou aplicativos, apenas usando o que você tem ao seu redor e sua própria história como inspiração? Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe com quem você ama, ative as notificações e inscreva-se aqui no Mente Ativa 60+. E não se esqueça, na descrição você encontra nossos e-books, cheios de ideias para manter a sua mente viva com leveza e alegria, com jogos mentais para ativar a mente e a memória. Me conta aqui nos comentários, qual desses jogos você ficou com vontade de montar? Ou já fez algo parecido por aí? Até o próximo vídeo! E lembre-se, cuidar da sua mente é cuidar da sua liberdade de ser quem você é todos os dias.